Então vamos prosseguir de onde a gente parou na última aula de ontem, né? Que era basicamente, esse era o estado do esquemático. Só para saber, vocês estão me ouvindo bem e estão vendo a tela bem? Sim. Tá, Tudo certo, sim. tá, beleza. Uh, então, uma coisa que o Porto tinha lembrado ontem era sobre a questão dos fusíveis, né? Então, para a gente isolar as células da placa mesmo, eu vou adicionar aqui os mesmos fusíveis que a gente usa no BMS, que é da nossa biblioteca, da ePower, eles estão lá. Porque é uma prática boa, sabe, de se fazer. Que daí, fazendo isso, termina toda a parte de... Aqui, o Eduardo. Termina toda a parte de layout, de esquemático. Daí a gente pode prosseguir para as próximas coisas, tá? Então, só para o Eduardo que entrou agora, eu só estou mudando mais um detalhe aqui no layout que eu tinha feito ontem, que é adicionar esses fusíveis aqui na entrada, que é uma... o regulamento exige isso, é uma coisa boa de se fazer, né? Porque a gente vai trabalhando com alta tensão e muita capacidade de potência. E esses fusíveis eles já estão associados a um footprint que tem associado a eles esse modelo 3D, que é bem o que a gente vai usar. Então, até isso aí, beleza. Ok, então, finalizado isso, meio que acabou aqui a parte de esquemáticos. Só que vocês conseguem ver que todos os componentes eles estão com esse ponto de interrogação, né? Que isso é porque esse é um resistor genérico. Para resolver isso, eu vou... Tem que utilizar uma ferramenta do KiCad, que é o Annotate Schematics. Então, basicamente, quando esse ícone aqui, ele vai andar pelo esquemático e vai atribuir números àqueles componentes. Então vai ter o R1, R2, R3, R4 e vai ser dividido por componentes isso. Então aqui tu pode configurar como tu quiser a maneira como ele vai percorrer o esquemático, mas em geral não faz grandes diferenças. Tipo, a maneira... Aqui eu tô botando para a partir de 100, porque às vezes tu tem múltiplas folhas no mesmo esquemático, então tu quer que cada folha tenha um valor no centésimo, sabe? Na terceira... Enfim. Daí esse aqui vai ser... essa aqui seria a folha do 100, daí a próxima seria do 200, 300, enfim. Eu vou começar do zero, porque esse esquemático aqui só tem uma folha, então vai ter aqui, ó, R1, provavelmente o R2 tá em outro lugar. Tá, enfim, R1, R3, R4, o R2 tá aqui, ó. Então ele prosseguiu aqui no sentido em Y, tá? R1, R2, R3, R4, R5, R7, enfim. Daí ele fez isso com todos os componentes. Agora cada componente tem associado a si um número. A próxima coisa que tem que fazer é a gente está se preparando para ir para a edição do layout. É a gente associar cada símbolo que tem aqui a um footprint, ou seja, a uma pegada, a como que ela vai de fato aparecer na placa. Que isso é feito com esse ícone aqui, Assign PCB Footprints to Schematic Symbols. Então isso aqui pode demorar um pouco para carregar, porque, enfim, ele carrega todas as bibliotecas e tudo mais, está carregando. E daí a gente consegue ver que a maior parte das coisas já estão associadas, porque eu utilizei as bibliotecas de Power e elas já são, por padrão, associadas. As únicas coisas que não tem aqui são esses dois conectores. E para fazer isso, eu vou utilizar um conector que ele chama aqui conector header de 2,54 milímetros. Isso aqui é 0,1 polegada. É aquele padrão de protoboard, padrão de perfboard, padrão de tudo. E eu vou adicionar aí um conector horizontal de 4 em cada um deles, que isso é padrão do KiCad, tem. Poderia adicionar outro, eu estou arbitrariamente escolhendo esses, que é esse aqui horizontal. Se vocês quiserem ver se esse aqui é o que vocês realmente querem, pode apertar nesse botão aqui para ver o que significa aquele símbolo. E é realmente esse que eu quero. Se for ver, tem até um símbolo 3D aqui, ó. Então vai ficar legal isso aqui na placa. Então eu vou adicionar aqui. Aqui, peraí. Esse aqui, tá.
Então adicionei esses dois e todos os outros já estão com os padrões, mas na maioria dos casos a gente teria que adicionar todos eles. Ok? Então beleza. Todos os símbolos já estão associados. O próximo passo a se fazer, nesse caso, eu tenho que também... Uma última coisa que falta fazer no esquemático é eu botar os sinais de referência, né? Porque se for olhar aqui na simulação, o sinal que está nesse nó aqui, nesse ponto do circuito, é o sinal, é realmente o nosso sinal, que é proporcional à tensão. Então, eles estão vindo aqui, eu vou pegar um signal, eu vou botar esse label aqui e vou puxar um fio para cá. Então, beleza, agora esse ponto vai estar ali. E para o céu 2 também. Estou usando o C para copiar. Beleza. Então, a princípio é isso. Uma coisa muito legal de fazer no esquemático é usar essa função aqui, ó, que é Highlight Net. Que, assim, caso vocês achem meio abstrato essas questões de labels, vocês podem clicar em cima desse ponto no circuito e ele vai deixar rosa todos os pontos que estão ligados. Então dá pra ver que ele tem uma ligação com aquele ponto na nossa placa, porque os dois acendem rosa. O reference aqui, peraí, aqui. O reference também tem uma ligação nesse ponto e nesse ponto aqui. Então dá pra fazer isso em todo o circuito para ver se tá tudo certo. Para conferir, evitar erros e tudo mais. Aí, tá. Mas assim, a princípio é isso. Então, para prosseguir no esquemático, a gente tem que fazer, ou na verdade não tem que fazer, não é obrigatório, mas é uma boa prática a gente aplicar esse Electrical Rules Checker, que é aquilo que eu tinha falado na aula de ontem. Ele passa por cada componente e ele faz uma vistoria automatizada para ver se tu não esqueceu de ligar em um componente, ou se não fez alguma ligação incorreta, ou se não fez nada de muito errado. Tem todos esses erros aqui. Então, tipo, a ligação de um pino bidirecional, tu pode ligar ela num pino no input, num pino bidirecional aqui. Mas, por exemplo, ligar um pino de saída em outro pino de saída é um caso de erro. Então, exato. Ligar um pino de saída num pino de saída é um erro, porque não faz sentido isso. Agora, ligar um pino de entrada, input pin, num pino de saída, é um caso ok, porque isso faz sentido. Então, ele usa todas essas lógicas aqui, que tu pode até editar, para ver se teu esquemático tem alguma coisa errada. Então, vou rodar ele, run, e daí ó, ele tá dando aqui 6 warnings. Aqui eu vou admitir o Samuel. Então, basicamente, eu só continuando as últimas coisas e explicando aqui como é que funciona o Electrical Rules Checker. Ele deu esses 6 warnings, então não é nenhum erro, então não é algo muito assim crítico, mas é que nenhum programa, né, quando o programa nesse caso compilou, não deu nenhum erro, mas ele deu warnings e é bom tu resolver os warnings. Então o primeiro warning são esse aqui, ó. Pin connected to other pins but not driven by any pin. Isso se deve ao fato de que na nossa biblioteca esse símbolo aqui, esse pino desse símbolo está marcado como um símbolo de potência. Porque a gente alimenta o amp-op. Só que, no nosso esquemático, se for ver esse CA1, não tem nada de potência aqui. Tem um fusível e aqui um conector. Então, o esquemático não vai interpretar isso como um símbolo de potência. Para a gente resolver isso e mostrar pro esquemático que isso não é problema, o que a gente pode fazer é utilizar uns símbolos aqui de power flag. Não sei, tá, não é nesse. É aqui. Flag. Aí, ó. Esse símbolo aqui de power flag eu vou colocar nas alimentações dos dois amp-ops. E daí isso aqui vai dizer pro RC que esse aqui é um pino de potência, que ele vai ser alimentado pela potência externa. Então não vai dar aquele warning mais. Tá?
É mais um preciosismo isso, não é, totalmente necessário. Aqui eu errei. Então vamos rodar o RC de novo. Opa. Peraí. Deu mais. Deu 4 warnings e 2 erros. Conflict between pins. Severity error. Power output component. Tá. Peraí. Que eu vou. Peraí, eu não esperava que isso fosse acontecer. Deixa eu ver aqui. Isso não é como se tu colocasse, tipo, uma mesma label pra essas flags aí. Daí tu tá, tipo, circuitando elas. É que isso aqui não é bem uma label, mas eu posso testar isso, tipo, deixando só uma, sabe? Ok, deixei só essa. Mas é possível. Ô, Gozão, só por curiosidade, no circuito de baixo, tu não teria que alimentar com a célula 2 e não com a 1? Sim. Eu acho que era isso, na verdade. Exatamente. Quando eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, eu não mudei isso. Só que isso é uma coisa óbvia que tem que ser mudado. Então, boa observação e tá certo. Quando vocês deem Ctrl+C, Ctrl+V para poupar trabalho, cuidem esses detalhes, né? Mudem as coisas que realmente precisam mudar. Eu acho que isso vai resolver aquele problema. Ó, aqui ele já não deu mais o erro. O erro é acusado por essa flecha. Então o Power Flag, eu acho que agora ele vai funcionar. Ele meio que bugou porque eu tava ligando 2 pontos com o Power Flag, sabe? O mesmo ponto. Como se eu ligasse o Power Flag aqui, sabe? E daí isso aqui é uma coisa meio bugada mesmo, né? Mas é que esse Power Flag, ele não deve ser interpretado como um label. Ele é só eu dizendo aqui pro esquemático que esse aqui é um pino de potência para ele não me dizer esse erro. Então eu vou dar run. Olha, de fato, agora tem só 4 erros, porque ele reconheceu que esses dois são Power Flag. Então, obrigado pelo Ruth e pelo Gustavo pelas observações. Fazer as coisas ao vivo tem dessas. Eu vou botar eles agora aqui também. Vou rodar o RC de novo. Daí só tem esses 2 pinos, que daí agora é o mesmo erro, só que nesse amp-op de cima, porque esse amp-op aqui ele vai ser alimentado não pelas células, né? Ele vai ser alimentado pela nossa energia externa. Então, vou botar os pinos, o Power Flag aqui também. E no GND, um comando um comando legal, que é um atalho bacana de explicar, é esse aqui, ó. Se eu tenho, se eu botar o move, ele vai se mover livremente, não vai vir junto. Então eu posso botar G, isso, G, era G ou D, que daí ele vem junto, ele mantém a conexão, entendeu? Então atalhos interessantes de se saber. Ok, vamos rodar o RC. Run. Daí essa é a maravilha, ó. Sem nenhum erro, sem nenhum warnings. Show de bola. Agora a gente tem mais certeza que fez tudo certo e pode prosseguir para o esquemático. Aliás, para fazer o